Boa noite, bem-vindos ao Home Delivery. Que este seja um tempo de bênção para todos nós. Vamos louvar a Deus. Este é o lugar de louvor, lugar de adoração. E ao proclamar teu nome, as trevas fugirão. Este é o lugar de cura, com fé podemos crer. Olhamos só para ti, Deus. Vem, faz o teu querer. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos tudo a ti, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Ressurreição e vida, carrego em meu ser, pois onde havia morte, reinou o teu poder. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos tudo a ti, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Sim, há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder. Trabalhas para o bem. Eu fixo os meus olhos em ti, de onde vem a justiça. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Eu creio que ainda falas, creio que aqui te moves. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Eu fixo os meus olhos em ti, de onde vem a justiça. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder, pois esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, entregamos tudo. Esta é a casa do Senhor. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no
pois em ti há esperança. Em tempo útil virás. Sim, Deus, esta é a nossa oração esta noite. Nós queremos que quando confiamos em ti, Deus, nós não somos desamparados. E essa é a nossa convicção nesta noite, relembrando que em tempo útil tu sempre estás, sempre virás em nosso auxílio. Então que esta noite esta palavra ela possa também encontrar morada em nós, possa ser refrigério, possa ser um estímulo para todos nós que a vamos ouvir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tu possas ser abençoado agora pela partilha da palavra. Boa noite, bem-vindos a esse Home Delivery. Espero que essa noite esteja sendo uma bênção para você. E eu trouxe uma palavra para compartilhar aqui convosco. É uma parábola que todos conhecem como a parábola do filho pródigo. Mas essa noite eu gostaria que a gente tivesse um olhar um pouco diferente para ela, para a gente ver o que nós podemos aprender com ela, ok? Essa parábola Jesus conta em Lucas 15. Você provavelmente já deve ter ouvido milhares de vezes, mas mesmo se for a sua primeira vez, queria te convidar a mergulhar dentro dessa história. Uma boa forma de ouvir uma história é como uma criança, né? Ela se imagina dentro dela, ela se vê dentro dos personagens. E eu te faço esse convite para a gente ir junto, mergulhar dentro dessa parábola que Jesus conta. Nós sabemos que tem vários personagens aqui, tem o pai, tem o filho mais novo, o filho mais velho, tem alguns empregados, tem os porcos, mas vamos deixar isso de lado, vamos olhar para a figura do pai e desses dois filhos. Ok, vamos ler então Lucas 15, no versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, as comidas dos porcos, né? Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava lá no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha,
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Então, você consegue se imaginar dentro dessa história em quem você seria? Então, eu queria te fazer esse convite. Vamos olhar para o pai e para esse irmão mais novo e o irmão mais velho, né? Os dois filhos. E a primeira coisa que eu queria aqui fazer junto contigo é definir a palavra pródigo. A gente tem essa ideia de que essa parábola é a parábola do filho pródigo, né? Tem algumas bíblias, elas trazem essa menção, mas Jesus, na verdade, ele não fala que é a parábola do filho pródigo, né? Ele fala que havia um pai, um homem, que tinha dois filhos, né? E a palavra pródigo, ela não significa rebelde, desobediente ou revoltado. Ela não tem significado. Se você for olhar no seu dicionário português, a palavra pródigo significa esbanjador, que gasta mais que o necessário. Também significa que é generoso ao dar e liberal. E também tem um terceiro significado que diz que produz com abundância e fértil. Então, pródigo tem esse significado. É importante a gente entender isso para a gente poder olhar para essa história, né, com essa perspectiva. Né, a gente tem aqui esses três personagens, o pai e seus dois filhos. E se a gente olhar realmente para a situação do filho mais novo, a gente pode entender que ele era um esbanjador e que ele gastou tudo que tinha. Né? Não é de muita surpresa a gente pensar que isso poderia ter acontecido, né? Talvez o filho mais novo, irresponsável, não tem ainda o domínio das coisas da vida, não vai saber administrar direito, então provavelmente vai gastar tudo ou sai de casa, né? E realmente não tem responsabilidade. Mas se a gente olhar para o pai, talvez a gente vai perceber que pode parecer que o pai foi um pouco irresponsável também dentro dessa situação, né? E se a gente lembrar, olhar para a história ali, nós vamos ver que o filho chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte, me dá o que é meu de direito, a minha herança. E o pai, mesmo conhecendo esse filho, mesmo sabendo que ele poderia ter aquele destino, ele entrega as coisas, ele dá para o filho, né? E mais, quando esse filho volta para casa, o pai coloca ele de novo numa condição de honra, de autoridade, numa posição de filho. O pai não chega para ele e fala: filho, tudo bem, você vacilou, talvez como a maioria de nós faríamos, né? Você errou, deu mole, e agora tudo bem, você pode voltar para casa, né? E você vai ficar lá realmente ali no cantinho com os empregados, vai ser tratado como um empregado, e para aquele filho seria legal, seria bom, é o que ele idealizou quando ele pensou em voltar para casa. Só que o pai não faz isso. O pai imediatamente, o pai pega esse filho e coloca ele de volta na posição de filho. A gente vê que esse filho chega para ele e fala: pai, eu não sou digno de ser mais chamado seu filho, pequei contra ti, contra o céu. E a resposta do pai não é nem de volta para o filho. A resposta é: chama os empregados, vamos fazer festa, vamos fazer um churrasco, vamos matar esse novilho, traz uma roupa nova, traz anel, traz sandália, porque esse filho está salvo. Esse filho estava perdido e ele foi encontrado. Esse é o coração do pai.
Então, eu queria propor aqui com vocês que essa palavra pródigo, ela vai se aplicar também a esse coração, a essa postura do pai. Tem um pastor, chama Tim Keller, ele é um grande escritor, infelizmente ele faleceu esse último final de semana, infelizmente pra gente, né, e os familiares que ficaram, mas ele foi para casa, foi estar com o pai, e ele propõe isso, ele propõe que essa parábola seja chamada de a parábola do Deus pródigo, porque quando a gente olha para cá, para aquele que é generoso em dar, para aquele que é liberal, para aquele que vai além, para aquele cujo amor exagera, esse é o Pai que nós temos, esse é o Pai que nos ama dessa forma exagerada, ele vai além, a sua graça é super abundante, né? Então ele propõe que essa parábola seja chamada de Deus pródigo, e o que Jesus está propondo aqui é que ele está apontando para o Pai e mostrando como é o coração do Pai. O contexto dessa parábola é que Jesus estava no meio dos publicanos e pecadores. Se a gente for olhar lá para o início do capítulo 15, no versículo 1, vou ler rapidinho aqui, fala assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. E aí Jesus conta 3 parábolas. Essa aqui, desses 2 filhos que a gente está a falar, é a 3ª parábola. Mas o contexto é que Jesus está apontando para esses 2 tipos de pessoas que têm um coração. Qual é o coração do Pai? É o coração desse Pai. A gente sabe que o Pai, nessa parábola, é o nosso Pai Celestial. Então a gente tem 2 tipos de pessoa aqui retratado no irmão mais novo, que são os publicanos e pecadores. Porque esses publicanos, eles não seguiam as morais da Bíblia, eles não seguiam eles abandonaram as tradições judaicas, eles não agiam de forma responsável, ou seja, eles estavam fora de casa, né? E a gente tem, num outro tipo de pessoa, os fariseus e mestres da lei, né, que personificam esse irmão mais velho. E eles são pessoas que estavam ali diligentes, vamos dizer, com a obra de Deus. Eles obedeciam as Escrituras, eles adoravam e oravam com frequência, eles viviam no templo e, portanto, eles estavam em casa, né? Essa é a figura dos fariseus e mestres da lei, com esses irmãos mais velhos. Mas, se a gente for ver, se nós pararmos para ver aqui, Jesus está falando, né, essa parábola ele está contando, claro, apontando para o irmão mais novo, mas o alvo dela são os irmãos, são esses filhos mais velhos, né? Porque no final lá da história, como a gente leu, ele chama esse filho mais velho para mostrar qual é o coração dele, porque ele estava fazendo aquilo tudo pelo filho mais novo. Mas mais do que isso, ele está mostrando aonde que está o coração desse filho mais velho. E ele está mostrando que está no lugar errado, e ele quer trazer para o lugar certo o coração dele. Certo? Então, a gente vai ver, nós vamos ver aqui Jesus falando no final, né? Esse filho mais velho, ele chega em casa e aí se depara com a situação de uma festa acontecendo, e o que ele vai falar vai expor o coração dele. Olha como ele fala. Ele diz assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas nunca me destes um cabrito. Ou seja, esse irmão mais velho, ele estava com o coração no lugar errado, ele estava fazendo tudo aquilo para o pai, ele estava ali cuidando da casa do pai, das coisas do pai, mas o coração dele estava em receber algo. E o pai, a resposta que o pai dá para ele é para que ele pudesse reposicionar o coração dele no lugar certo. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo. Ou seja, você me tem, você tem a minha presença. E mais do que isso, tudo que eu tenho
é seu. Então o pai, ele tá mostrando para esse filho mais velho que ele não precisa ter ciúme desse irmão mais velho, né? Provavelmente ele deve ter pensado, esse irmão mais velho, ele pode ter pensado: já sei qual é o final dessa história aí. Ele vai sair de casa, esse meu irmão, conheço, vai sair, vai gastar tudo, e é orgulhoso, vai sumir e não vai querer voltar. Mas o que o pai está mostrando para ele aqui é que a postura dele, se ele tivesse o coração do pai, ele estaria com a expectativa de retorno desse filho, de receber esse filho de volta. Então Jesus, ele está contando essa história falando para os fariseus, falando: olha, vocês estão me criticando porque eu estou junto com os pecadores, com os publicanos, e mais do que isso, Jesus estava comendo com eles, que naquela época significava uma aceitação total. Ele estava aceitando totalmente a presença desses pecadores, né? Ele se deu totalmente para eles. Então ele está falando aqui, o que Jesus está falando, ele está apontando para esse coração do Pai que exagera em amor, para o coração do Pai que exagera em graça, que exagera em misericórdia. E graças a Deus por isso, né? Porque nós podemos olhar para aqui e se ver, né? dentro dessa figura do irmão mais novo, sabe? A gente pode se ver, sabe? Quantas vezes a gente não desperdiçou e a gente foi irresponsável com aquilo que Deus nos deu? Quantas vezes a gente não teve zelo e realmente desperdiçou as coisas que o Pai colocou na nossa mão, né? E essas coisas se perderam. Mas tem um caminho de volta. E o caminho de volta não é um caminho de condenação, não é um caminho de apontar os erros. A gente vê que o caminho de volta, o coração do Pai aqui é de receber, né? É de festa, é de salvação. E se a gente for olhar para as coisas que o Pai mandou os empregados trazerem, né? Primeiro ele fala: mata um boi gordo, sabe? Vamos festejar. Isso está apontando para o próprio sacrifício de Jesus, né? E ao triunfo da vida sobre a morte. É isso que eles estavam celebrando ali naquele momento. E ele fala: traz roupa, o termo aqui na verdade traz a melhor roupa. E provavelmente esse filho mais novo, ele chegou sujo, né? Ele estava convivendo com os porcos, ou ele chegou com pouca roupa, ou quase sem roupa, que seja, mas o que o pai fala para ele é: a melhor roupa, traz a melhor roupa, que significa a cobertura, filho, eu tô te limpando, eu tô colocando em você novas vestes, é um novo dia, todos os seus pecados vão ser perdoados. Essa melhor roupa é para cobrir toda a tua vergonha. E também ele fala para trazer um anel. E o anel fala sobre autoridade, fala sobre honra, sabe? E tudo bem, parece responsabilidade desse pai, né? Pegar esse filho ali de imediato e colocar dentro de uma posição, né? Porque ele ia ser tratado como filho e ia cuidar de novo das coisas do pai. Ele podia muito bem cuidar mal, desviar recurso ou sair de novo da casa do pai. Mas o pai fala: coloca ele na posição de filho, coloca um anel no dedo dele. E a terceira coisa que esse pai fala para os empregados trazerem é sandália, um calçado nos pés, né? E calçado fala da gente ter a liberdade para sair, né? Ninguém sai de casa descalço, sem os calçados, né? Normalmente, a não ser quando eu era garoto, eu saía para jogar na rua descalço, mas quando você vai sair, você calça os pés. E calçado está falando aqui sobre a liberdade que o pai te dá. Mas não é liberdade, sabe? Se você olhar para isso aqui como uma forma de... Se você não entendeu esse amor do pai, né? Esse amor que ele derramou sobre o filho ali, recebendo ele de volta com compaixão e abraçando e beijando, muito provavelmente esse filho vai
se desviar novamente. Mas se ele recebeu esse amor, se ele entendeu a grandeza desse amor, o exagero desse amor, que vai além, que gasta, né, desse amor desse Deus pródigo, esse filho vai entender que essas sandálias são para ele ir sim em direção ao propósito daquilo que o pai colocou para ele, para cumprir uma missão. É o id, é o vai e me representa nesse mundo. Então o pai manda trazer esses três presentes para a vida do filho, que restauraram a vida dele completamente. E a gente pode se ver dentro disso. A gente pode se ver também, nós podemos nos ver como esse irmão mais velho, né, que o coração dele estava no lugar errado, mas o pai traz de novo a gente para o lugar certo, que é saber que a gente tem a presença dele. E o que importa nessa história é que não é o fato dele estar fora de casa ou dentro de casa. Esse irmão mais velho, ele estava dentro de casa, mas ele não sabia que ele tinha o pai com ele. Ele não entendia isso. E tudo que ele fazia, ele se sentia um escravo, ele obedecia e se sacrificava, mas ele não sabia, ele não fazia isso com amor. E o pai está derramando o amor dele sobre a vida sobre a vida desse irmão, desse filho mais velho, da mesma forma que fez sobre o filho mais novo. Então, essa palavra que eu gostaria de trazer aqui para vocês, se você se sente como esse filho mais velho, deixa o pai encontrar contigo, deixa esse Deus pródigo que exagera no amor encontrar contigo, deixa ele te mostrar quão preciosa é a presença dele. Ele é o nosso tesouro. E se você se sente como esse filho mais novo, né, que se decepcionou, né, provavelmente você pode ter decepcionado dentro da situação que estava em casa e, né, da forma com que as coisas aconteciam em casa, e você se decepcionou com líderes ou com pastores ou com a igreja. Mas no fundo, essa decepção é a mesma do irmão mais velho, né? É a decepção porque Deus não fez da forma que você queria que tivesse sido feito. Não foi do seu jeito. Então, que Deus possa te curar e te lavar também, para que você possa perceber o quão grande é o amor e a graça dele sobre a sua vida. E te abençoo, que essa noite você possa abrir o seu coração e deixar ser inundado por esse amor do Deus pródigo. Amém? Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.